Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares, trazendo aqui nessa data de hoje mais um vídeo relacionado com as atividades propostas na aula anterior. Eu já respondi as questões, quesito 21 ao quesito 25. Para não ficar o vídeo muito longo, eu já respondi todos eles e quero agora que vocês pudessem acompanhar comigo o comentário de como você deve proceder. Eu acredito que vocês já fizeram também, né? Já fizeram as continhas necessárias. O livro de vocês traz também as respostas, né? Que você vê que cada um dos quesitos aqui do lado tem a resposta para cada item, né? E o objetivo aqui é que vocês, fazendo as atividades, possam estar conferindo, né, a solução do livro com a solução que vocês encontraram, né? Esse é o objetivo. Então, para mim aqui eu vou levar, né? Vou levar aqui um tempo, vou tentar otimizar o máximo que eu puder para explicar para vocês. Então, aqui na letra A do 21, nós temos uma adição de radicais. E o que a gente observa nessa letra A do 21? Aqui eu tenho a primeira parcela desta adição algébrica, que é a raiz quadrada de 25. A segunda parcela é a raiz cúbica de 27. E a terceira parcela, a raiz quarta de 81. Então, nós percebemos que todas essas parcelas são diferentes, os radicais são todos diferentes. Nós não temos um radical comum, porque se eu tenho um radical comum, eu posso juntar com o outro, né? E fazer a adição desses termos que nós chamamos aqui de termos semelhantes. Então, neste caso, que nós não temos esses radicais semelhantes, nós vamos ter que fazer, né, vamos ter que trabalhar com esses radicais que são diferentes e encontrar o que eles têm em comum. Para fazer isso, eu estou copiando aqui a letra A, raiz quadrada de 25, mais a raiz cúbica de 27, mais a raiz quarta de 81. Então, a primeira coisa a se fazer é decompor esses radicandos em fatores primos. Vou decompor o 27 em fator primo, lembrando a vocês que para fazer essa decomposição, você vai decompor o 25 em fator primo, você vai decompor o 27 em fatores primos e vai decompor também o 81 em fator primo, né? Então, você veja aqui que esse 25 em fatores primos eu tenho 5 elevado a 2. O 27 em fator primo, você vê que o 27 ele dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E 3 por 3, que dá 1. Então, esse 27 eu posso escrever ele como sendo o 3 elevado a 3. E o 81, a decomposição dele também está aqui, ó. Você vai encontrar o 3 elevado a 4. Quando chega aqui, a gente observa que o expoente do 5 é 2 e o índice da raiz aqui também é 2. Aqui a gente percebe que, pelas propriedades estudadas, eu vou dizer que a raiz quadrada de 5 elevado a 2 é 5, que está aqui. Eu também poderia, lá no início eu poderia ter feito logo a raiz quadrada de 25 igual a 5, né? Já poderia ter tirado aqui. Mas eu fiz dessa maneira para que vocês vejam que o mesmo procedimento eu poderia ter usado aqui. A raiz cúbica de 27 é exatamente o número 3. A raiz quarta de 81 também é 3. Se vocês não entenderam, por que a raiz cúbica de 27 é 3? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E a raiz quarta de 81 é 3 também, porque o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai ser igual a 81.
Ou seja, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, você tem 81. Então, quando você faz essa decomposição, você percebe que eu posso simplificar também. Ó, a raiz cúbica de 3 elevado a 3 é 3. A raiz quarta de 3 elevado a 4 é 3. Então, esses radicandos, agora eu junto eles. Ó, 3 mais 3 mais 3 dá igual a 11, que é a resposta da letra A. Então, esse mesmo procedimento eu vou ter que fazer para as outras questões. Ó. Aqui na letra B, nós encontramos uma raiz cúbica de 64, encontramos uma raiz quadrada de 64 e encontramos uma raiz quarta de 64. Então, você vai decompor o 64 em fatores primos. O 64 em fator primo é o 2 elevado a 3. Observe que eu estou fazendo aqui, eu estou escrevendo o sinal do menos aqui e a decomposição de 64, eu estou escrevendo um produto de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Estou fazendo através desse produto para que vocês percebam, né, a questão que nós fizemos aqui na letra A, o mesmo procedimento. Esse 2 elevado a 3, o 2 elevado a 3 eu vou, né, eliminar eles, a raiz, né, vai sair, vai ficar apenas os 2 radicandos, 2 vezes 2. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu estou escrevendo 2 elevado a 6 e também usando aquela propriedade. Se eu tenho aqui, eu posso dividir por 2 e o 6 também dividir por 2, ó. O 2 dividido por 2, não escrevo mais o radical. E 6 dividido por 2, 3. Então fica 2 elevado a 3. E a raiz quarta. Aqui eu tenho a raiz quarta ou é a raiz sexta? Deixa eu conferir aqui. Aqui nesse lugar eu escrevi diferente, mas aqui é uma raiz sexta, né? Deixa eu corrigir aqui. Aqui eu tenho uma raiz sexta. Então, quando nós chegamos aqui nessa parte, eu tenho a raiz sexta de 2 elevado a 6, que vai ser igual a 2. Então, esse número negativo que está aqui, eu escrevo ele aqui novamente e faço o produto. 2 vezes 2, 4, fica menos 4. Esse 2 elevado a 3 aqui dá igual a 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Veja também que esse 8, ele representa exatamente, eu poderia já ter feito logo aqui no início, a raiz quadrada de 64 igual a 8. A raiz sexta de 64, 2. E a raiz cúbica de menos 64 igual a menos 4. Mas para isso, né, vocês vão adquirindo isso aos poucos. À medida que vocês forem fazendo as questões, vocês vão entendendo e muitas das vezes você vai um passo à frente. Então, quando chegamos aqui nesse ponto, eu tenho uma adição algébrica, eu tenho aqui número positivo, 8 mais 2, 10, e 10 menos 4 igual a 6, que é a nossa resposta. A letra A, B, a C, a letra C aqui do quesito 21, eu fiz aqui de lado. Observe que ela é um pouco diferente porque eu tenho aqui um número decimal como radicando. Tenho 2 vezes a raiz quadrada de 4,41 menos 3 vezes a raiz quadrada de 2,56. Então, o que eu fiz? Eu escrevi esse número na forma de fração. Veja que eu junto todo o número, 441, e o denominador eu escrevo 100. Por que eu coloquei 100? Veja que eu tenho 2 casas decimais, então eu tenho aqui o 1 seguido de 2 zeros. Mesma coisa eu fiz aqui, ó, 256 no numerador, o denominador é o 1 e 2 zeros, ou seja, 2,56 centésimo é 256 sobre 100. Então, depois daqui, o que eu fiz? Eu tenho aqui agora um radical de um quociente, e eu fiz a decomposição do 441
Vejam que essa decomposição eu tenho o 3 elevado a 2 e tenho também o 7 elevado a 2. O 100 em fatores primos é o 2 elevado a 2, ó, e o 5 elevado a 2. Também fiz a decomposição do 256 em fatores primos. Nós encontramos o 2 elevado a 8, ó, é o 2 8 vezes. Eu vou escrever aqui 2 elevado a 8. E o número 100 em fatores primos, já fizemos aqui, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Agora, eu vou aplicar a nossa propriedade estudada. Ó. Eu tenho 2 que vai multiplicar. Lembre que aqui eu tenho uma raiz quadrada, então esse 3 elevado a 2 e o 7 elevado a 2, eu posso tirar ele da raiz. Né? Lembrando aqui que eu tenho a propriedade, se eu tenho o radical de um quociente, eu tenho um quociente de radicais. Então aqui vai sair o 3 multiplicado pelo 7. E o denominador eu tenho, vai sair o 2 e o 5. Então fica 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes o 2 elevado a 8. Eu tenho aqui 2, né, que eu posso dividir por 2, o radical vai desaparecer. E o 8 também dividido por 2 fica 4. Então fica 2 elevado a 4 sobre 10. Olha, o 3 vezes 7 é 21. Eu já estou escrevendo aqui 3 vezes 7, 21. 21 décimos, ou seja, 21 dividido por 10 é igual a 2,1. E o 2 elevado a 4 é exatamente 16. Eu já botei aqui já direto, ó. 16 décimos, que dá igual a 1,6. Multiplicando 2 vezes 2,1 dá 4,2 e 3 vezes 1,6 dá 4,8. Então eu tenho aqui uma adição algébrica, né? Ó. Vou subtrair 4,8 menos 4,2 dá 0,6 e o sinalzinho negativo. Na letra D, o último item aqui do 21, nós temos também 5 vezes, ó, a raiz quadrada de 1,44 mais 3 vezes a raiz cúbica de 0,343. Então, para nós aqui, eu estou transformando esse número decimal num número fracionário. Ele é 144 centésimo. 0,343, ele representa 343 milésimo, né? Isso aqui, ó, forma decimal e aqui a forma fracionária. Então, depois daqui, eu tenho agora a radical de um quociente. Eu vou decompor 144 em fatores primos, né? 144 em fatores primos é 12 ao quadrado. 144 em fator primo é 12 ao quadrado, ou seja, veja aqui, ó. 144 dividido por 2 dá 72, dividido por 2 dá 36, dividido por 2 dá 18, por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1. Então nós temos o 144, é 2, 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4, eu vou escrever como sendo 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Então eu vou transformar isso aqui, tudo em eu tenho um produto de potência de mesma base, eu vou escrever na potência de um produto, fazendo 2 vezes 2, vezes 3 elevado a 2. E veja que aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então eu tenho 12 elevado a 2. Por isso que eu já escrevi aqui o 12 elevado a 2 representando 144. Mas eu também poderia ter escrito aqui no lugar do 12, aqui fazendo assim, ó. 144 como sendo 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Mas ele iria sair, né, pela propriedade, e iria ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Então, você chegaria aqui também
nesse valor, né? Então aqui eu estou simplificando e escrevendo logo 12 elevado a 2, eu tenho 12. A raiz quadrada de 2 elevado a 12, 12. E aqui é a mesma coisa, ó. O 5 e o 2 formam aqui o 10. Decompondo 343 em fatores primos fica 7 elevado a 3, ó, eu escrevi aqui 7 elevado a 3, e 1000 em fatores primos fica 2 elevado a 3 vezes o 5 elevado a 3. Como eu tenho aqui, ó, o expoente e o índice da raiz, todos são iguais, né? Ó, o expoente do radicando e o índice da raiz são iguais, a gente pode tirar. Então o numerador eu tenho 7 e o denominador eu tenho 2 vezes 5, 10. Esse 12 décimos é 1,2. Eu já estou escrevendo aqui 12 décimos é igual a 1,2 e 7 décimos é 0,7. Então aqui a gente multiplica 5 vezes 1,2 dá 6 e 3 vezes 0,7 tem 2,21. Juntando os dois eu tenho 8,1. A letra D e o último aqui do primeiro, todos os radicais já estão na sua forma, vamos dizer, irredutível, né? Veja que eu tenho aqui o número inteiro 3, aqui eu tenho um número racional, raiz de 2, aqui eu tenho um número inteiro 7, e eu tenho um número racional, menos 5, raiz de 2. Muitos colegas podem cometer esse erro de juntar um número inteiro com um número racional, por exemplo, fazer aqui 7 menos 5, né? Quando nós encontramos uma situação dessa, lembrar número irracional, eu só posso juntar com número irracional. Se ele for semelhante, eu junto os coeficientes numéricos. Se eles não forem semelhantes, fica como está. Não pode juntá-los, né? Se eles não forem semelhantes. Então, nessa situação aqui, eu só posso juntar esse 3 com 7. São dois números inteiros, eu vou juntar eles dois, ó, 3 e o 7. Aí eu tenho raiz quadrada de 2 e tenho menos 5 vezes a raiz de 2. Juntando o 3 mais o 7, eu tenho 10. E colocando aqui entre parênteses, até para ajudar o entendimento, colocando o raiz de 2 como fator em evidência, esse 1 é o coeficiente que acompanha aqui a raiz de 2. Então fica 1 menos 5 raiz de 2. Então a resposta final eu tenho 10 menos, né, que é menos 5 mais 1 dá menos 4, raiz de 2. A nossa resposta é essa. Daqui eu não posso fazer mais nada, eu tenho que deixar dessa maneira, 10 menos 4 vezes a raiz de 2. Não posso fazer 10 menos 4. Não posso fazer 10 menos 4 e dizer que dá 6 raiz de 2. Por quê? Aqui eu tenho um número inteiro e aqui eu tenho um número racional. Não posso juntá-los, entendeu? E o quesito 22, veja que ele já é um pouco diferente, porque os números eles já estão todos já irredutível. Já tem o raiz de 5. Ela já aparece aqui. É diferente daqui, ó. Aqui eu tinha raiz quadrada de 25, raiz cúbica de 27, raiz quarta de 81. E a gente percebia que esses números que estão aqui no radicando, todos eles eu posso fazer a sua fatoração. Já aqui no 22, todos esses números irracionais já estão irredutíveis, já estão na sua forma mais simples. Ó. Não posso mais fazer nada com eles, a não ser trabalhar com os coeficientes numéricos. Então, aqui na letra A do 22, veja que todos eles têm um fator comum, ó, raiz de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Então, eu vou juntar o coeficiente 3 com esse que está aqui, 1, ó, 3 mais 1, menos 6. 3 mais 1, 4, menos 6, vai ficar menos 2 raiz de 5. Na letra B, nós temos dois radicais diferentes. Eu tenho raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3.
ela aparece duas vezes cada uma. Ó. Raiz de 2 aqui, aqui. Raiz de 3 aqui e aqui no quarto termo. Então eu vou ter que juntar essa raiz de 2 com essa raiz de 2. Então vai ficar 4 raiz de 2. Eu tô botando juntos aqui, ó. 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, mais 6 raiz de 3, mais 9 raiz de 3. Então eu estou juntando aqui para simplificar o entendimento para nós. Agora, os coeficientes 4 menos 2, ó. Eu estou escrevendo aqui, colocando em evidência a raiz de 2. 4 menos 2, que vai ser 2, raiz de 2. E 9 mais 6, 15, raiz de 3. Olha, quando nós chegamos aqui, nós não podemos fazer mais nada. Eu tenho que deixar dessa maneira. Muitas das vezes a gente encontra colegas que podem achar que pode fazer aqui 2 mais 15. Ou raiz de 3, botar a raiz de 5, né? Mas não podemos fazer porque eu não tenho radicais semelhantes. Aqui são dois radicais diferentes, ou seja, a raiz de 2 é totalmente diferente da raiz de 3. Nós não podemos fazer nada com ele, a não ser deixar aqui como está. Tá certo? E aqui na letra C, nós já temos também radicais diferentes, né? Eu tenho raiz cúbica de 5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar esse termo aqui que tem uma raiz quinta com esse termo que tem uma raiz quinta. Então, eu vou juntar aqui os coeficientes 2 e o 3, vai ficar 5, e vou repetir a raiz quinta de 3. Raiz quinta de 3. E agora eu vou juntar a raiz quadrada de 3. Ela aparece aqui, raiz de 3, menos 2 mais 1, dá o próprio 1. Né? Mais 3 menos 2 dá 1, raiz de 3. Aqui em forma, observe que eu juntei aqui, ó, os que são semelhantes, botei perto um do outro, coloquei um fator comum em evidência e fiz 2 mais 3, 5. Apareceu aqui, ó, 2 mais 3, 5. E o menos 2 com mais 3 vai dar igual a mais 1. Não precisa escrever o 1 aqui nesse lugar. E raiz de 3. Pronto, chegamos aqui. Também não podemos fazer mais nada, tem que ficar dessa maneira. Não posso mexer aqui com ele. Não posso fazer mais nada a não ser deixar como está. E a letra ABC. A letra D, onde foi que eu escrevi aqui? A letra D é aqui do lado. Aqui a letra D já vem direto para cá. Letra D do quesito 22. Que nós temos 3 mais a raiz de 2, mais 7, menos 5 vezes a raiz de 2. Então aqui, lembrar que eu vou juntar, né, esse 3 e o 7, que vai dar 10. E aqui eu fazer o 10 vezes 10 menos 4 vezes a raiz de 2. Quando eu estava fazendo a correção do quesito anterior, eu fiz também logo a letra D do 22 sem perceber, mas aqui, repetindo, eu só posso juntar o 3 e o 7, né, que são dois números inteiros, como já foi dito, 3 mais 7, 10, e esse 1 menos 5 dá menos 4 raiz de 2. O quesito 23 pede que você reduza os radicais a uma expressão na forma A vezes a raiz de B, com A e B números inteiros. Então aqui a gente vai fazer o que já fizemos nos quesitos anteriores, né? A gente vai decompor o 20 em fatores primos, decompor o 45 em fatores primos. Então nessa decomposição, a gente vai ver aqui que eu estou copiando aqui agora o quesito 23. Aí o 50 decompus em fator primo. O 50 decomposto em fator primos é 2 elevado a 5 vezes 10 a 9. 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 2 elevado a 5 vezes 10 a 9
Onde é que está aqui? Deixa eu olhar aqui de novo. Letra A do 23. Aqui eu copiei aqui errado, vamos corrigir aqui. Nessa decomposição, 50 é o 2 elevado a 1. Quem está elevado... Deixa eu fazer aqui de novo. Então, na decomposição, eu tenho 2 elevado a 1 e o 5 elevado a 2. Quem está elevado a 2 aqui é o 5. Decompondo o número 70, aliás, decompondo o número 45, onde é que está aqui o 45? A decomposição do 45 é 3 elevado a 2 vezes 5. Então, daqui, aplicando as propriedades, veja que este 5 ele vai sair da raiz. O 5 vai sair da raiz, né? Eu estou fazendo aqui... Desculpa, eu vou voltar atrás aqui. Aqui eu fiz alguma coisa diferente, eu vou corrigir. Não vou apagar o vídeo, para não... Seria um grande trabalho para mim. Mas vamos observar aqui, desculpando aí, ó, o 20, em fatores primos, a sua decomposição está aqui. 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então fica realmente 2 elevado a 2 vezes 5. Estava confundindo já com outro quesito. Que o outro quesito aqui é 50, né? Aqui só é 20. Então estava confundindo a letra A com a letra C. Então, esse número 20 em fatores primos é 2 elevado a 2 vezes 5, que vai ser somado com raiz quadrada de 45, que corresponde a 3 elevado a 2 vezes 5 em fatores primos. Então, esse 2, que tem o expoente igual ao mesmo índice da raiz, ele vai sair, ó, vai ficar fora da raiz, vai ficar 2 vezes, e dentro da raiz fica o 5. Então, ele está aqui, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 5. A mesma coisa acontece com o 3, ele sai da raiz e fica a raiz quadrada de 5 também. Então, como eles são radicais semelhantes, ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, eu vou juntar os coeficientes 2 mais 3 igual a 5. Então, fica 5 vezes a raiz quadrada de 5. Na letra B, nós temos 4 vezes a raiz quadrada de 63, ó, 4 vezes a raiz quadrada de 63 menos a raiz quadrada de 7. Então, a gente vai decompor o 63 em fatores primos, ó, está aqui a decomposição. Então, eu vou repetir o 4 vezes. Veja que a decomposição de 63 é o 3 elevado a 2 vezes 7. Menos a raiz de 7, que já está na sua forma irredutível, não dá mais para simplificar, ó. Então, nessa decomposição, esse 3 elevado a 2, vou repetir de novo, 3 elevado a 2 tem o mesmo expoente do índice da raiz. Então, pela propriedade, esse 3 vai sair da raiz. Então, vai ficar 4 vezes o 3 que saiu, e dentro da raiz fica o 7, menos a raiz de 7. Então, eu vou fazer 4 vezes 3, ó, vai dar 12. Esse 12 menos o 1 que está aqui, que não está escrito, né? 12 menos 1 dá igual a 11. Então, fica menos 11, desculpa, fica 11 raiz de 7, que é 12 menos 1, vai ficar 11 vezes a raiz quadrada de 7. E aqui na letra C, eu tenho raiz quadrada de 50, raiz quadrada de 98, raiz quadrada de 72. Então, eu vejo que todos esses radicandos eu posso ainda fazer a sua decomposição em fatores primos. É diferente aqui do 7, né, que não foi preciso fazer, porque ele já é um número primo. Então, eu vou decompor 50 em fator primo, deu 2 vezes 5 elevado a 2, o 98 deu 2 vezes o 7 elevado a 2, e o 72 deu o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 3. Eu estou escrevendo esse 2 elevado a 3 em forma desse produto. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Lembrando pela propriedade que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 é exatamente o 2 elevado a 3. Ó.
Eu estou escrevendo aqui para que vocês vejam, né, que quando eu tirar esse 2 aqui da raiz, este aqui que está elevado a 1 vai ficar, né? Então, tudo bem. Daqui vai sair o 5, aqui ele fora da raiz. Daqui vai sair o 7, daqui ele fora da raiz. E o 2 e o 3 eu vou tirar da raiz. Observe que o expoente dele, ó, são todos iguais aqui ao índice da raiz, que é quadrado, ó. Então, esse 2 fica dentro da raiz, o outro 2 fica dentro da raiz e o outro 2 também dentro da raiz. Então, veja que eu encontrei um radical semelhante, que foi a raiz de 2. Então, eu vou fazer 7 mais 5, 12. 12 menos 6, que vai dar igual a 6. Então, fica 6 vezes a raiz quadrada de 2 como solução. Na letra D, mesma coisa. Vamos decompor o 12 em fator primo. Fica 2 elevado a 2 vezes 3. Os 75 fatores primos ficam 5 elevado a 2 vezes 3. E o 108 em fator primo, veja que aqui aparece 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 3 e o 2 elevado a 2. Eu vou escrever o 3 elevado a 3 como sendo 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Só para que vocês vejam aqui que esse 2 e esse 3 que estão elevados a 2, eles vão sair da raiz. É exatamente porque eu tenho também aqui uma raiz quadrada. Mas esse 3 elevado a 1, ele continua dentro da raiz. Então, fica com a raiz quadrada de 3. Aqui esse 2 saiu, ó, da raiz, como este 5 também saiu da raiz. Então, veja que eu encontrei um radical semelhante, que foi a raiz quadrada de 3. Então, como eles são semelhantes, eu vou juntar os coeficientes 2 mais 5, 7, e 6 mais 7 dá igual a 13. Então, fica 13 vezes a raiz quadrada de 3. O quesito 24 é mais simples, né? Ele pede que você encontre o perímetro. Aí ele escreve lá somente a raiz, 3 vezes a raiz de 3. Vamos supor que aqui fosse a unidade de centímetro e aqui também fosse centímetro. Então, quando a gente vai olhar para um retângulo, aí no livro não tem esse outro valor, mas esse valor aqui, que é paralelo a esse, ele também tem a mesma medida, já que ele é segundo o que o texto está falando, né? Você tem aqui uma figura retangular. Eu sei que é um retângulo porque eu tenho aqui os 4 ângulos retos, né? Então, pelas propriedades aí, eu posso dizer que aqui é um retângulo. E esse lado aqui é igual a esse. Como esse lado que mede 2 vezes a raiz de 3, o lado paralelo a ele também vai ser 2 vezes a raiz de 3. E essa palavra perímetro, o perímetro que eu estou chamando aqui de P, eu encontro o perímetro quando eu fizer a adição, quando eu adicionar a medida dos lados. Só para lembrar vocês, né, que você já sabe, né? O perímetro é quando eu juntar esses lados. Eu vou pegar essa medida, 3 vezes a raiz de 3, está aqui ela. Vou adicionar, vamos começar daqui. 2 vezes a raiz de 3, mais 3 vezes a raiz de 3, mais 2 vezes a raiz de 3, mais 3 vezes a raiz. Quando eu digo a raiz quadrada, viu? 3 vezes a raiz quadrada de 3. Então, eu vejo aqui que eu tenho a raiz de 3, ela é comum aos 4 termos da nossa adição. Então, eu vou juntar só os coeficientes. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, fica o perímetro 10 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros, né? Tá certo? E aqui na letra B é também um triângulo. As suas dimensões têm uma dimensão medindo a raiz quadrada de 8, a outra dimensão medindo a raiz quadrada de 18 e a outra dimensão a raiz quadrada de 32. A gente vai decompor em fator primo cada um deles. Veja que aqui eu não posso juntar, porque eles não são semelhantes, ó. Então, eu vou decompor o 8 em fator primo. Vou decompor o 18 em fator primo. E vou decompor o 32 em fatores primos. Então, aqui eu tenho 2 vezes a raiz de 2. O 18 dá 3 vezes a raiz de 2.
e o 32 dá 4 vezes a raiz de 2. Então aqui a gente vai ter esse perímetro. A gente vai ter esse perímetro aqui. Deixa eu ver se eu consigo movimentar ele aqui. Não, mas aqui vai ficar como está. Não vou mexer mais aqui. Então aqui eu tenho, nessa ordem aqui, eu tenho 4 vezes a raiz de 2. Quando eu decompor o 32, nós vamos encontrar aqui 4 vezes a raiz de 2. Veja, eu tenho 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, né? Tenho 2 elevado a 5. Você pode ver ele como sendo 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. Então, esses dois aqui, essas duas bases saem, vai ficar 4. Lá no 18, quando você decompor, esse 3 saiu, o 2 ficou. E no 8 também deu 2 elevado a 3, um saiu e o outro fica. Então, juntando, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Então, o perímetro aqui vai ser 9 vezes a raiz quadrada de 2. E o último quesito, que eu encontrei aqui em forma de desafio, que foi proposto na PUC Campinas, né, que São Paulo, está trazendo aqui um radical grande. Esse radical representa o quê? A raiz cúbica de 4,125 avos mais a raiz quadrada de 3/5 menos 11,25 avos. Então, a primeira coisa a fazer aqui é trabalhar com o que está dentro do radicando, ou seja, trabalhar com o que está aqui, nesse radicando. Só que para trabalhar nesse radicando, eu tenho que primeiramente trabalhar o que está aqui dentro dessa raiz quadrada. Aqui dentro eu tenho uma subtração. Então eu vou escrever essa subtração aqui para mostrar para vocês. Eu tenho 3/5 menos 11,25 avos. Então nesse caso aqui eu tenho uma subtração de fração que tem denominador diferentes. Então eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum desses dois números. Vamos recordar aqui um pouquinho. 5 e 25. Vamos decompor em fator primo. 5 dividido por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então eu encontrei 5 vezes 5, que dá igual a 25. Então 25 ele é o menor múltiplo comum de 5 e 25. E para encontrar uma fração equivalente a 3/5 e uma fração equivalente a 11,25 avos, eu já sei que equivalente a 11,25 avos é ele mesmo, né? Mas a de 3/5, a fração equivalente a 15,25 avos. Como é que eu vou encontrar? Eu vou fazer assim, 25 dividido aqui por este 5 dá igual a 5. E o 5 eu multiplico pelo numerador. Então fica 25 dividido por 5 dá 5. E 5 vezes 3, 15. Então fica 15 menos 25 por 25 dá 1. 1 vezes 11, 11. Aí 15 menos 11 dá igual a 4. Então fica 4,25 avos. Então essa subtração fracionária que tem aqui dentro dessa raiz, ela se resume a essa, né? Ela se resume a 4,25 avos. Então, veja que olhando só aqui para esse pedaço aqui, eu tenho uma raiz quadrada de 4/5. E pelo estudo que nós já fizemos, eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, daqui eu já elimino essa raiz. Veja também que quando eu fiz isso, eu apliquei o conhecimento anterior, porque aqui também eu poderia ter feito o 4, 2 elevado a 2 e o 5 elevado a 2. Então, aplicando aqui os conteúdos estudados até agora, eu poderia já daqui tirar e ficar 2/5. Então, quando nós chegamos aqui, nós encontramos a raiz cúbica de 14,125 avos mais 2/5. Então, eu também tenho uma adição de fração, só que eu tenho denominadores diferentes. Um é 125 e o outro é 5.
Então eu tenho que encontrar novamente o menor múltiplo comum de 125 e 5. Então, para adiantar, o menor múltiplo comum de 125 e 5 é o próprio 125. Então a gente vai fazer 125 dividido por 125 dá 1. 1 multiplicado por 14 dá o próprio 14. 125 dividido por 25. Desculpa, 125 dividido por 25 dá 5. 125 dividido por 5 dá 25. É muito número aqui, mas vamos deixar aqui para não ter dúvida. 125 dividido para 5. 12 dividido para 5 dá 2. 12 vezes 5, 10. Sobra 2. 25 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25 para 25 lá. Então, quando eu fizer 125 dividido por 5, dá igual a 25. 25 multiplicado por 2 dá igual a 50. Ó. Então, eu tenho aqui 14 mais 50 vai ficar 64 sobre 25. Então, esta adição de fração se resume a essa, a 64 125 avos. Então, agora, por último, eu posso decompor, né, o 64 em fator primo. Ó. Veja aqui que o 64 em fator primo, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. O 125 em fator primo, decompondo ele, nós fizemos em algum momento aí atrás, eu tenho 5 elevado a 3. E aqui, aplicando as propriedades estudadas, eu tenho um radical de um quociente, eu posso transformar num quociente de radicais, como o expoente dos radicandos são igual ao índice da raiz, pela propriedade estudada, a gente vai eliminar o radical e vai sair daqui 2 vezes 2 e vai sair aqui no denominador 5. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4 quintos. 2 vezes 2, 4 e eu tenho o denominador 5. Então, eu tenho 4 quintos, que é a alternativa D. Então, eu espero ter ajudado vocês. É um vídeo um pouco comprido, né? Um pouco longo, mas eu fiz isso nos mínimos detalhes para que vocês possam entender o conteúdo, criar bagagem para seguir estudando aí os tópicos de matemática, ok? Então, até mais.